Fala galera, fala Pedro Reis na área e olha, começou o Campeonato Brasileiro, hein? Começou o Brasileirão, campeonato que vale de verdade. E eu já vou dar aqui, ó, meu G6, meu campeão, os 4 rebaixados, quem vai ser a surpresa e quem vai ser a decepção no campeonato. Então para você saber, já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta e fique por dentro dos esportes do Brasil, do futebol e tudo mais aqui no canal do Fala Pedro Reis, fechou? Então, bora lá, falar do Campeonato Brasileiro que começa hoje, nesse sábado, já com a primeira rodada, já com jogos legais. Essa primeira rodada já tem Palmeiras e Botafogo, já tem Corinthians e Bahia que brigaram por vaga na Libertadores no ano passado, já tem muito jogo bom, tá? Eu vou passar a primeira rodada do Brasileirão para vocês aqui, ó. Já vou pegar para vocês saberem, ó, primeira rodada do Brasileirão, começa hoje, 6h30 com Juventude e Vitória, Fortaleza e Fluminense, bom jogo, Grêmio Atlético Mineiro, outro bom jogo, São Paulo e Sport, jogo no Morumbi, Cruzeiro e Mirassol, a estreia do Mirassol na Série A do Brasileiro contra o estrelado Cruzeiro. Ainda hoje, Flamengo e Inter, jogo de dois times que tem tudo para lutar no alto da tabela. Amanhã, outro confronto grande, Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians, e aí na segunda-feira, Bragantino e Ceará. Fechou? Essa é a primeira rodada do Brasileirão, que começa nesse sábado, e eu já vou fazer as minhas análises, as minhas projeções para esse campeonato. Quem será que vai ser os 4 rebaixados, na opinião do Pedro Reis? Então bora lá. Para mim, já vou com os primeiros 4 rebaixados. Sport, Ceará, Mirassol, 3 que vieram da Série B. E o Bragantino. Eu acho que o Bragantino cai esse ano. Para mim, esses serão os 4 rebaixados do Brasileirão. Então, repetindo, para você já pegar uma odd alta, Sport, Mirassol, Ceará e Bragantino para mim caem para a Série B. Esses são os 4 que, na minha opinião, vão ser rebaixados, tá? Não que eles serão e não que eu esteja torcendo para isso. Eu queria muito que o Mirassol fizesse uma boa campanha, que fosse a surpresa do Brasileirão, mas acho difícil. É um time numa cidade pequena, numa logística complicada, pode ganhar muito ponto dentro de casa por esses mesmos motivos, mas o caçulinha da Série A do Brasileiro, acho que vai fazer um papel justo, honesto, mas não vai brigar na metade da tabela, nem na metade para cima. Acho que o Mirassol cai no Brasileirão. E quem serão os 6 que irão classificar para a Libertadores? Que esses 6 pode virar 7, dependendo do campeão da Copa do Brasil, pode virar 8, dependendo do campeão da Libertadores, pode virar até 9, dependendo do campeão da Sul-Americana. Então, eu vou falar o G6, mas eu já vou dar 3 de lambuja também, tá? Porque muito provavelmente vai ter mais vagas abertas para a Libertadores de 2026. Na minha opinião, não nessa ordem. O G6 do Brasileirão: Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Bahia. Já falei 4. Flamengo e Inter, 6. E aí eu vou dar 3 de lambuja: Grêmio, Atlético Mineiro e Vitória. Esses são os meus 9 classificados no Brasileirão. Tô chutando o Libertadores com 9, tá? Para mim esses vão ser os 9 primeiros, não necessariamente nessa ordem. Então, repetindo: Flamengo, Inter, Palmeiras, Botafogo, Corinthians e Bahia, Grêmio, Galo e Vitória, para mim, serão os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quem vai ser a principal surpresa desse campeonato? Para mim, o Vitória. Esse é o ano do time baiano surpreender, e eu acho que belisca até uma vaga em Libertadores. Time bem organizadinho, o Carpini fez boa temporada passada, vem
vem bem, fez um bom campeonato baiano, perdeu na final, numa final bem polêmica lá no campeonato baiano. Acho que dá vitória entre pelo menos a metade para cima, o Vitória vai brigar, tá? Para mim essa vai ser a principal surpresa. E aí eu não coloquei o Fortaleza. Por que eu não coloquei o Fortaleza nessa? Não que eu não acredite no trabalho do Vojvoda e que eu não acredite que o Fortaleza vá bem nessa temporada. É que o Fortaleza tradicionalmente faz um ano muito bom, um outro ano bem mediano, um ano muito bom, um outro ano bem meio de tabela. Normalmente é assim. E ano passado foi o ano muito bom. E esse ano está investindo muito. Chegou o Daverson agora, chegou o Davi Luiz, tem boas contratações, tem bons jogadores. Só que já perdeu o campeonato estadual. E aí é o ano de que o Fortaleza tem a Libertadores como seu principal objetivo, seu principal campeonato. E principalmente nessa primeira fase da Libertadores até o Mundial, acho que o Fortaleza vai perder muito ponto que vai interferir no final do ano, tá? Então eu não coloco Fortaleza nesse meu possível G9, porque acho que essa primeira metade do campeonato, essa primeira metade da temporada, o Fortaleza vai perder muito ponto focado em classificar para o mata-mata da Libertadores. Outro que eu deixei de fora aqui, ó, o Cruzeiro. E já falo, para mim o Cruzeiro vai ser a maior decepção do Campeonato Brasileiro de 2025. Por quê? Porque tem um elenco desequilibrado, na minha opinião. Tem um elenco velho. Isso não é nenhuma falta de respeito, porque eles realmente têm mais idades. A média de idade do elenco do Cruzeiro é um pouco maior do que a dos outros. E por ser um elenco desequilibrado, não tem tantas opções pro treinador. O Leonardo Jardim, que é o treinador do Cruzeiro, né? É o Leonardo Jardim, que é o treinador do Cruzeiro. É ele mesmo. Técnico do Cruzeiro. Eu tô certo, eu não tô louco. Às vezes eu confundo, é muito português, né? Às vezes eu me confundo. Mas o Jardim tem um elenco com muitos nomes, muito bons jogadores, só que não fez render ainda. Teve esse período pós-eliminação no Campeonato Mineiro, perdeu na semifinal para o América, e esse tempo serviu como uma pré-temporada para o Cruzeiro. Se vai dar certo, se vai se acertar, se vai encaixar esse time, não dá para saber. A minha aposta é que essa é a maior decepção do ano. E até pelo imediatismo de ser uma SAF com um dono apaixonado. Uma SAF que pensa a longo prazo, o caso do Bragantino, que nem SAF né? É um clube empresa, mas é administrado pelo multiclube da Red Bull. O Red Bull pensa a longo prazo. Então, ficar metade para baixo da tabela aqui, cair para uma segunda divisão, não é problema. Tá pensando em construir torcida, construir identidade, desenvolver jogador, construir estádio que vai ser reformado, o estádio do Nabi Abichedi. Então esse é o objetivo. Já numa SAF do Cruzeiro, é um apaixonado, bilionário, e que perdeu 3, 4 jogos, amigo. Próximo. Quem que é o próximo da lista? Vamos. Perdeu 3, 4 jogos, próxima janela, vou trazer 10. E o treinador que se vire para encaixar esses caras. É assim, e isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Para que o trabalho desande, 2 palitos. Então por isso eu coloco o Cruzeiro como a minha maior decepção para esse campeonato brasileiro. E quem vai ser o campeão, na sua opinião, Pedro? Quem ganha o Campeonato Brasileiro de 2025? Você tá metendo louco? A bola de cristal da sua careca tá ativada? Cara, isso aqui é só um bate-papo, uma conversa, uma aposta, para depois vocês virem me xingar aqui nos comentários quando acabar o ano, quando o time perder e tal. Mas é só pra gente trocar uma ideia e falar sobre o Brasileirão. Para mim o campeão desse ano é o Flamengo, tá? E te explico por quê. É o elenco mais equilibrado, no caso do Cruzeiro o mais desequilibrado, o Flamengo é o mais equilibrado. Tem um baita treinador que provavelmente não vai assumir a seleção brasileira, ele nem tem essa vontade, que é o Felipe Luiz. Tem a possibilidade de trabalhar bem esse elenco até o Mundial, então para deixar todo mundo bem no Mundial. Então vai rodar muito esse time.
nessa fase até o Mundial de Clubes, serão 20 jogos que os clubes que vão jogar a competição sul-americana vão fazer. Então são 20 jogos que você vai precisar rodar o elenco. E o único elenco do Brasil hoje, de fato, que tem para rodar mesmo, é o Flamengo. E ele vai ser o que vai sair vivo, inteiro, na minha opinião, dessa primeira parte da temporada. E isso vai fazer muita diferença no pós-mundial de clubes, porque começa praticamente uma nova temporada depois desse mundial, e quem tiver lá em cima vai ser o que vai brigar pelo título, e eu aposto no Flamengo por isso. E agora, para conversar assim, sem aposta, sem esse tipo de zoeira, cara, o Campeonato Brasileiro, ele é tido por muitos como o mais difícil do mundo. E não que eu discorde disso, eu concordo. Ele é muito difícil. Mesmo que nivelado por baixo em comparação aos campeonatos europeus. Mas sim, é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. E por diversos fatores ele é difícil. É um campeonato em que você joga quarta-feira em Salvador com 35 graus à noite. E aí no sábado você vai, num domingo, 6:30 da tarde, você vai pro Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, com temperatura de 10 graus, neblina, aquela garoa fina. Não tem organismo que aguente isso. Ah, mas é um atleta, ele é pago para aguentar. Cara, mas isso faz parte, dificulta o descanso, dificulta tudo. Dificulta todo o processo. Então, esse é o motivo, um dos motivos do Campeonato Brasileiro ser muito difícil. Além de ter vários times que podem ser campeão, cada vez menos diminui essas possibilidades. Hoje eu coloco como candidato ao título Palmeiras, Flamengo, Inter e Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai acertar, vai encaixar em determinado momento. Eu acho que vai brigar, não dá para descartar o atual campeão. Eu acho que fica nesses quatro, não passa disso. Então, é um campeonato que começa com 4, mas se você for olhar, dá para beliscar. O Corinthians dá para chegar. Não pode nunca descartar o Grêmio, não pode nunca descartar o Fortaleza, que anteriormente falei que não chega nem entre os 9, mas não dá para descartar. No passado fez o que fez. Então, assim, começa com 4 candidatos fortes, na minha opinião. Mas, se você for ver, 7, 8 brigam de fato. Sem contar lá embaixo, né? O Campeonato Brasileiro tem muito disso. Sempre um grande cai. Esse é uma coisa que até assusta os grandes. E se você for colocar os grandes que podem brigar para não cair, eu coloco o Vasco. Tem um candidato grande a cair. Quem que é, Pedro? Para mim é o Vasco. Acho que não vai fazer uma boa temporada. O Carille, por mais que seja um bom treinador, na minha opinião, mas muitas vezes ele tem se perdido nos trabalhos dele, principalmente aqui no Brasil. Até por problema de comunicação e tal. No Santos foi um pouco assim, no Vasco já nos primeiros jogos também está sendo assim. É um time que tem uma torcida gigante, que tem um estádio que pulsa, mas que vai passar por muito problema, sem contar na parte administrativa, né? A SAF mal feita do Vasco resultou na devolução para o clube, e tá rolo jurídico e tudo mais. Então, assim, tem que ver como que vai ser o ano do Vasco. Vai conseguir fechar uma SAF? Vai dar certo essa SAF? Vai chegar e vai injetar dinheiro na próxima janela, vai montar um timaço? Beleza, eu não vejo com esse cenário. Acho que o Vasco vai ser esse time até o final do ano, se tiver uma outra contratação. E dos grandes é um candidataço a ser rebaixado, tá? E assim, Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro tem o Cuca Ball lá. O Cuca é um cara que monta taticamente o arrozinho com feijão, faz esse arrozinho com feijão bom. Tem problemas de relacionamento também, mas vejo brigando na metade para baixo da tabela. Metade para cima, perdão, da tabela. O Fluminense tem um Mano como treinador, tem um elenco razoavelmente bom, alguns bons nomes. Também vai ficar nessa, metade para cima da tabela, não vejo brigando contra rebaixamento. Dos grandes São Paulo, o Santos também tem um bom técnico, tem um bom elenco, principalmente do meio para frente, tem alguns nomes que vão chegar.
Tem o Neymar que a gente não dá para apostar, né? Não dá para saber se vai ter em condição e tal. Acho que o Santos com o Neymar é um time de metade para cima da tabela, o Santos sem o Neymar é um time de metade para baixo da tabela. Essa é a realidade. São Paulo que tem o Zubeldia como treinador, que tem um time bem montadinho, bem coeso, que vem de um trabalho do ano passado já. Tem o Lucas e o Oscar, que são caras que decidem jogos. Isso a longo prazo é muito importante. Ah, mas Pedro tá devendo em mata-mata, tal, não sei o quê. Cara, mas eles decidem jogos. E isso já ficou claro esse ano. São muito importantes para o São Paulo. E eles, bem fisicamente, o São Paulo briga da metade para cima da tabela também. Quem eu não falei daqui, eu não falei do esporte, que é a novidade. Pepa, o treinador, gosto muito do Pepa, principalmente das entrevistas dele. Acho bem interessante as entrevistas que o Pepa dá. Tem uma frase dele que eu carrego comigo para a vida até. Prefiro estar vivo do que a morrer com as minhas próprias ideias, né? Então, eu acho isso fantástico. Ele fala aí sobre futebol, sobre sistema de jogo. Às vezes tem que abrir mão do seu sistema para ter o resultado, não tem o que fazer. Enfim, gosto do Pepa, mas não tem um bom time. O Sport briga para não cair, infelizmente. Time de muita torcida, um time de muita tradição. Time que põe muito medo na Ilha do Retiro, mas não vejo brigando assim contra os 10 primeiros, não vejo eles no mesmo nível. Eu acho que eu falei de tudo. Falar do Juventude. O Juventude, na minha opinião, vai fazer mais um ano daqueles. Passa parte da temporada na tabela de baixo, na parte de baixo, brigando para não cair. Chega nas últimas 4, 5 rodadas, o Alfredo Jaconi pega fogo e o Juventude se salva. Acho que mais uma vez vai ser isso. E é um trabalho também de longo prazo. Um trabalho muito bem feito pelo Juventude. É muito legal ver a evolução do Juventude, principalmente de alguns clubes do Brasil, mas Juventude muito especificamente é legal. Aos poucos eles estão melhorando o estádio, aos poucos eles estão conseguindo melhores resultados na Série A, aos poucos estão chegando mais longe nas Copas. É muito massa ver isso, cara. É muito massa de verdade. Ver a evolução de um clube de uma cidade que é do interior do Rio Grande do Sul e batendo na Série A, ficando na Série A. Isso é muito legal de fato. O Jusão que é tradicionalíssimo clube do futebol brasileiro. E é isso. Acho que falei de todo mundo um pouquinho para dar esse parâmetro de que vai começar o Brasileirão. Então, segue o Fala Pedro Reis para você ficar sabendo de tudo. Tô com esse desafio de chegar aos 1.000 inscritos, então se você ficou até aqui, se inscreve aí, por favor, dá uma força, dá uma moral. E com o objetivo também de um vídeo por dia. Vamos ver se eu consigo. Fechou? Abração. Até a próxima.